Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com você agora o texto bíblico que está em 2 Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Versos de 1 a 11. Esse texto diz assim, 2 Reis 20, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse-lhe mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Hoje eu quero tratar com vocês nesta última palavra sobre o tema investindo nas futuras gerações. O rei Ezequias começou a reinar com 25 anos, e reinou 29 anos, morreu com 54 anos. O rei Ezequias foi filho de um dos mais perversos homens da história de Judá. Seu pai chamava-se Acás, homem idólatra, feiticeiro e assassino. Homem que perverteu o culto a Deus e fechou a casa de Deus. E não obstante não ter berço, exemplo, testemunho em casa, Ezequias foi o rei mais piedoso depois de Davi, a ponto da Bíblia dizer que ninguém foi igual a ele, antes dele, nem depois dele, ninguém foi semelhante a ele. Homem singular, significando que não é o ambiente que faz o homem, é o homem que faz o ambiente. O homem não é produto do meio, o meio é que é produto do homem. Não é a situação que corrompe o homem, é o homem que corrompe a situação. Ezequias não tinha exemplo em casa, mas ele escolheu ser um homem piedoso. Não importa a circunstância da sua casa, você pode andar com Deus. Mas é interessante que quando Ezequias estava com 39 anos de idade, portanto 14 anos depois que ele tinha assumido o seu governo, ele enfrenta 2 gravíssimos problemas. Primeiro, foi no governo dele que o poderoso império assírio tomou Samaria e levou cativo o povo das 10 tribos do norte, no ano 722 a.C. E agora esse mesmo poderoso império assírio
cujo mandatário do poder é Senaqueribe. Já tinha tomado cidades e fortalezas de Judá. Agora reúne o seu exército imbatível, cerca a cidade de Jerusalém e manda um recado abusado para Ezequias por meio de Rabsaqué: renda-se, porque Deus nenhum poderá livrar você das minhas mãos. E disse para o povo que estava ao redor dos muros de Jerusalém: não deixem Ezequias enganar vocês, dizendo que Deus vai livrar vocês. Deus nenhum nunca livrou a sua cidade, o seu território da invasão assíria. Jerusalém vai cair, e se vocês não se renderem, vocês sofrerão uma fome tal que vocês comerão excrementos e beberão urina. A situação é irremediável, é irreversível. Se não bastasse esse cerco militar, Ezequias, aos 39 anos de idade, enfrenta um segundo problema insolúvel. Ele está com a doença mortal, está com uma úlcera, que médico nenhum conseguiu resolver. E é nessa conjuntura que Deus mandou o profeta Isaías ao palácio, para dizer para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Aquele homem era rico, aquele homem era poderoso, mas só lhe sobrou uma parede. E para a parede ele se voltou, e diz a Bíblia que ele orou fervorosamente, que ele chorou copiosamente, e que Deus respondeu rapidamente, porque o profeta Isaías não tinha saído do centro da cidade ainda, quando Deus disse para ele: volta lá a Ezequias, príncipe do meu povo, e diz para ele que eu ouvi a sua oração, eu ouvi as suas lágrimas, e vou curá-lo, dando-lhe mais 15 anos, e vou libertar Jerusalém do poder da Síria. E então Deus escala o anjo do Senhor, que mata ao redor de Jerusalém 185 mil soldados assírios. Deus move e faz um barulho nas circunstâncias, para que Senaqueribe retornasse à sua terra e fosse assassinado no templo do seu Deus pelos seus próprios filhos. Deus cura Ezequias, Deus liberta Ezequias do poder de uma invasão militar. Quando Isaías dá o recado para ele, ele pergunta: qual é a evidência de que Deus vai me curar e eu vou subir ao templo no terceiro dia? O profeta perguntou: o que é que você quer? Que a sombra do relógio de Acais avance 10 graus ou retroceda 10 graus? Ele pensou: já que Deus vai fazer o milagre, eu quero o milagre maior. Eu nunca vi, já vi muito relógio adiantar, mas você não vê relógio, o ponteiro do relógio retroceder. Então eu disse: já que é para fazer o milagre, eu quero que retroceda 10 graus. E Isaías ora, e Deus interfere na estrutura do universo, para atender a oração de Isaías, para curar o rei Ezequias. Um grande milagre, um extraordinário milagre. O que aconteceu como resultado desse grande milagre? A notícia se espalhou pelo mundo. E então, um novo império que estava surgindo, o Império Babilônico, envia uma comitiva diplomática a Jerusalém, para se solidarizar, para se alegrar com o rei Ezequias, por tamanho milagre, a cura milagrosa e a libertação de uma invasão militar iminente. Quando Ezequias recebeu aquela comitiva, diz a Bíblia, que ele abriu os seus tesouros, abriu os seus palácios e mostrou quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão famoso ele era, quão digno de glória ele era. E aquilo não foi agradável aos olhos de Deus. Confira comigo aí, por favor, depois nós vamos voltar para esse texto. 2 Crônicas, capítulo 32, o que aconteceu? Versículos 24 e 25. 2 Crônicas 32, 24 e 25. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente,
Então orou o Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Preste atenção nisso. Um milagre de Deus é um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Quando ele recebe aquela comitiva internacional, em vez de ele reconhecer que a vitória sobre a Síria viera de Deus, e que a cura recebida viera de Deus, ele se exalta. E ao se exaltar, ele revela quão poderoso ele era, quão grande ele era, abriu seus tesouros, mostrou sua riqueza, mostrou seu ouro, a sua prata, o seu poderio militar. E diz a Escritura que isso foi mal aos olhos de Deus. Vamos dar uma olhadinha, por favor, voltando lá para Reis, capítulo de número 20. Veja aí comigo, por gentileza, verso 20 e 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Notinha de rodapé: você não tem que mostrar tudo na sua casa para as pessoas, não. Porque o que tem na sua casa, você precisa preservar e guardar. Não faz propaganda, não. Sobretudo, se você está fazendo propaganda para se envaidecer, para se vangloriar, para dizer que você é mais inteligente, mais esperto, que você está numa condição financeira melhor do que os outros, porque você é mais inteligente que os outros. Cuidado com isso. O que aconteceu? Versículo 14. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E respondeu Ezequias: uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu ele: viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Ele mostrou a grandeza dele, o poder dele, a riqueza dele, a glória dele. Agora veja o que o profeta vai dizer para ele. Versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Ou seja, essa Babilônia vai se tornar um poderoso império. Essa Babilônia voltará. Essa Babilônia cercará Jerusalém. Essa Babilônia tomará Jerusalém. Essa Babilônia vai saquear todas as riquezas, toda a prata, todo o ouro, tudo aquilo que você juntou até hoje, vai levar tudo embora. Mas mais, olha o versículo 18. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, ou seja, os filhos serão escravos. Tem mais. Para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia, ou seja, seus filhos serão castrados, serão eunucos, feitos eunucos, não terá mais descendência. Agora veja a resposta do rei ao profeta, diante dessa tragédia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Então você não está entendendo. Você está maluco? Eu estou falando que a Babilônia virá, que a Babilônia vai saquear, que a Babilônia vai escravizar, que a Babilônia vai fazer dos filhos eunucos, castrá-los. E você diz que boa essa palavra? Você está louco? Você perdeu o juízo? Que negócio é esse? E ele justifica. Olha o versículo 19, parte B. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Traduzindo, sabe o que ele está dizendo? Ele não falou agora não, ele está pensando. Boa essa palavra. Porque quando isso acontecer,
eu já terei batido as botas. Quando isso acontecer, eu já não vou estar mais aqui para contar essa história. Quando isso acontecer, eu já morri há muito tempo. E agora preste atenção na conclusão dele. Depois que eu morrer, é isso que ele está dizendo, depois que eu morrer, desculpem da expressão, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Eu só me importo comigo. É muito triste você escutar isso de um homem piedoso. Um cara que está olhando para o umbigo dele, para o conforto dele, mas não se preocupa com seus filhos, com seus netos, com as futuras gerações. Meus irmãos, tem muita coisa que hoje ou nós enfrentamos, ou os nossos filhos e os nossos netos pagarão a conta. Talvez um dos maiores problemas da nossa sociedade é que ela é egoísta demais, narcisista demais, olhando só para si mesmo e não se preocupa com as futuras gerações. Cristianismo, irmãos, é como uma corrida de revezamento. Se nós falharmos em passar o bastão da fé para os nossos filhos, para os nossos netos, amanhã a apostasia pode visitar e bater a nossa porta. É só você olhar o que está acontecendo no mundo. E você verá que regiões onde existiram igrejas vivas, hoje só existem monumentos, porque o movimento virou monumento. Às vezes só tem escombros, vagas lembranças de uma igreja que viveu no passado, porque num dado momento, os pais só se preocuparam com eles mesmos, e não passaram o bastão da fé para outros. Então vamos entender aqui. Volta comigo a olhar para o capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, porque está escrito no verso 21 do capítulo 20, descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então vamos entender aqui. Qual foi a mensagem que Isaías levou a Ezequias no seu palácio? Põe em ordem a tua casa. Por quê? Porque morrerás e não viverás. Aí Deus diz para o seguinte, eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Agora vamos ler o versículo 1, de 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Então, qual a conclusão que você chegou? Que o Manassés nasceu 3 anos depois do milagre da cura. Você tinha mais 15 anos. Manassés começou a governar com 12. Significa que no 3º ano da cura nasceu o menino, que era o filho dele, o sucessor dele, o herdeiro do trono. Se esse homem tivesse levado Deus a sério, o que ele teria feito? Meu Deus, o Senhor mandou eu colocar minha casa em ordem. E casa não é o palácio, não são os tapetes, não são os móveis. Casa é família. Então o que ele teria feito? Eu vou investir no meu filho, vai ser meu sucessor. Ele já tinha histórico de homens maus no passado, como o pai dele tinha sido um homem mau, o Acás. Eu quero que o meu filho conheça o Senhor. Eu quero que o meu filho ande nas minhas pegadas. Eu quero que o meu filho conheça a verdade. Eu quero que o meu filho ande na verdade. Eu quero que o meu filho seja um homem digno de assumir o trono e continuar o revivamento e a reforma espiritual. Mas o silêncio do texto é perturbador. Ele não fez isso. Se você olhar comigo, vamos perceber versículo 2. Quando Manassés assumiu o governo, ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Versículo 3. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Versículo 4, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Versículo 5, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor. Versículo 6, queimou seu próprio filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Versículo 9, Manassés de tal modo os fez errar,
que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha dito ou destruído diante dos filhos de Israel. Versículo 16, além disso Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Foi o maior monstro da história de Judá, foi o pior rei da história de Judá. Por quê? Porque o pai dele não investiu na vida do menino. Trágico, triste. Manassés foi o cara que mais governou em Jerusalém, 55 anos, e foi o pior rei de Jerusalém, foi o pior rei de Judá, por uma razão única: seu pai não levou a sério uma ordem de Deus: põe em ordem a tua casa. Não investiu na vida espiritual do seu filho. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos ir para um outro texto para entender uma coisa. Vá comigo agora, por favor, para Jeremias 15. Jeremias 15. Por favor, observe aí. Versos de 1 a 4. São dos textos mais duros da Bíblia. Disse, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, os dois grandes intercessores, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-o diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-ás: assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte, o que é para a espada, para a espada, o que é para a fome, para a fome, o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. É o cerco de Jerusalém, é a Babilônia prestes a invadir Jerusalém. Por que razão? Por favor, grave, anote, sublinhe esse versículo. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo por todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Perceba aí o reflexo. A invasão da Babilônia, a queda de Jerusalém, a destruição do templo de Salomão, a maior ruína daquele território ocorreu, por quê? Por causa de Manassés. Conclusão: o cativeiro babilônico nasceu dentro da casa do rei Ezequias. A maior tragédia de Jerusalém nasceu no útero da casa de Ezequias. Põe em ordem a tua casa. Ele não investiu no seu filho, e o seu filho foi o causador do grande cerco, da grande queda, da grande destruição de Jerusalém. Agora preste atenção nisso. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Davi, por exemplo, tentou salvar o mundo e perdeu a sua família. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Noé perdeu o mundo, mas salvou a sua família. Talvez seja um alerta para você e para mim, que através da nossa família, Deus alcance o mundo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus trouxe um propósito na vida de cada pessoa que Ele levantou. Por exemplo, o propósito de Deus na vida de Moisés foi libertar o povo da escravidão. O propósito de Deus na vida de Josué foi introduzir o povo na terra prometida. O propósito de Deus na vida de Davi foi reunificar e fortalecer um reino. O propósito de Deus na vida de Salomão foi ele construir o templo de Jerusalém. O propósito de Deus na vida de Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém. O propósito de Deus na vida de João Batista foi preparar o caminho do Senhor para que ele se manifestasse. O propósito de Deus na vida de Pedro foi que ele abrisse a porta do evangelho para judeus e gentios. O propósito de Deus na vida de Paulo foi que ele levasse o evangelho a todos os rincões do Império Romano. E você pergunta: mas qual era o propósito de Abraão, o pai da fé? Já pensou nisso? Para que Deus levantou Abraão? A Bíblia responde essa pergunta. Olha comigo, por favor, Gênesis 18. Olha que coisa interessante.
Gênesis 18, versículo 19. Eu vou ler o versículo 18 também. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, nele serão benditas todas as nações da terra. Agora o verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Para que Deus escolheu Abraão? Qual o propósito da escolha de Abraão? Tirando-o de Ur dos Caldeus, tirando-o da idolatria. Qual o propósito? Está escrito aí: para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Não é só você não, Abraão. Eu estou escolhendo você para você colocar em ordem a sua casa. Eu estou escolhendo você para que você ordene a seus filhos, a seus netos, a seus pósteros, a pôr em Deus a sua confiança. Agora vamos entender outra coisa. Quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, quantos anos tinha Abraão? Tinha 100 anos. O Isaac casou com quantos anos? 40 anos. Então quantos anos tinha Abraão quando Isaac casou? 140 anos. A Rebeca era estéril. Quantos anos Isaac orou por ela para ser curada? 20 anos. Então quando nasceram os meninos, os netos do Abraão, Esaú e Jacó, quantos anos tinha Abraão? 160 anos. Com quantos anos Abraão morreu? Com 175. Quantos anos Abraão viveu com seus netos? Apenas 15 anos. Como é que eu vou entender esse versículo? Que Deus escolheu Abraão para que ele ordenasse aos seus pósteros, aos seus filhos, aos seus netos, às suas futuras gerações, a pôr em Deus a sua confiança. Se ele só teve 15 anos já no final da vida para conviver com os netos. A Bíblia responde essa pergunta lá em Hebreus capítulo 11. Vá comigo para lá. Versículo 13. O que está escrito lá? Vamos ver. 11, 13. Está escrito assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sabe o que está acontecendo aqui? É como se Abraão estivesse na ponta dos pés, olhando nas dobras do futuro, e vendo você, 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 diz: Deus, eu quero que a minha descendência ponha no Senhor a sua confiança, eu quero que a minha descendência te conheça. Eu quero, em nome de Jesus, conclamar a todos os pais e mães, avós e avós que estão aqui nesse auditório, a colocar os seus filhos, a colocar os seus netos, a colocar os seus bisnetos, a colocar os seus tetranetos, a colocar a sua futura geração, para que estas gerações conheçam a Deus. Não podemos nos conformar com a atitude de Ezequias: eu só penso em mim, depois que eu morrer que se dane as futuras gerações. Não, em nome de Jesus, nós queremos levantar um exército de pais e mães que orem pelos seus filhos, que chorem pelos seus filhos, que lutem pelos seus filhos, para que a igreja de amanhã seja mais viva, mais cheia do Espírito Santo que a igreja de hoje, que os nossos filhos, que os nossos netos sejam mais crentes do que nós, em nome de Jesus. Nós temos grandes pessoas da Bíblia que não foram cuidadosos na formação espiritual de seus filhos, e um exemplo clássico da Bíblia é Davi. Davi foi um dos homens mais piedosos da Bíblia, que a Bíblia chama de dizer de o homem segundo o coração de Deus, o modelo para os reis de Judá. Mas ele foi inconsequente com a sua família. Ele não cuidou de seus filhos. Por isso ele viu estupro na sua casa, ele viu assassinato na sua casa, ele viu conspiração na sua casa, ele viu morte na sua casa, ele viu derramamento de sangue na sua casa, porque ele, cuidando de tanta gente, cuidando de um reino todo, não cuidou da sua própria família.
Você pode ter os maiores sucessos do mundo. Se você perder a sua família, todos os seus troféus são troféus de palha. Então eu queria, já caminhando para o fim, ver um exemplo na Bíblia. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Abra aí comigo. Esse é um relatório de um homem que teve tríplice função no seu país. Ele era um juiz, ele era um profeta, ele era um sacerdote. Ocupava funções eclesiásticas e funções civis. E ele está no final da vida prestando um relatório à sua nação. Então vamos ver comigo, começando com o verso 1. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo que me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, e estou cheio de câncer, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Eu fico imaginando, se os políticos do Brasil, se os políticos de Brasília, poderiam ao final do seu mandato, dar um relatório desse. Durante a vida inteira, lidando com dinheiro, lidando com a administração pública, lidando com as coisas eclesiásticas, com lisura. Versículo 4, então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Vida limpa, vida ilibada, testemunha irrepreensível. Você então diz assim: é desse jeito que eu quero também encerrar a minha carreira. Testemunho bonito. Mas, porém, entretanto, todavia, entre mentes, algumas coisas esquisitas. Volta comigo ao capítulo 8. Verso de 1 a 5, porque lá é o Samuel diante da nação, dando um relatório. Agora vamos ler o capítulo 8, verso 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Para um pouquinho. Pergunta: quem constituía juiz em Israel? Deus. Prerrogativa exclusiva de Deus. Aqui Samuel está assumindo um papel que não é dele. Pior, ele está constituindo seus filhos. Isso é nepotismo. Constituindo seus filhos que não têm um bom exemplo. Versículo 2, aliás, versículo 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Ou seja, os filhos de Samuel tinham outro estofo moral diferente do pai. O ponto positivo de Samuel é: você não subornou, você não roubou, você não se corrompeu, você não recebeu propina, você não recebeu um boi, um jumento sequer, com pagamento de favores. Não, foi íntegro. Mas os filhos dele foram o contrário do pai, aceitaram o suborno. Versículo 4. Então os anciãos todos de Israel, preste atenção, não foram alguns anciãos não, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: veja, estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos pois agora um rei sobre nós,
para que nos governe, como tem em todas as nações. Em outras palavras, estão dizendo o seguinte: Samuel, se você vivesse mais tempo, nós estávamos fechados com você. Agora você está pertinho de bater as botas. E nos seus filhos nós não confiamos. Nós não queremos ficar debaixo da autoridade dos seus filhos. Então faz um favor, antes de você morrer, constitui-nos um rei, porque nós não queremos ficar debaixo da liderança dos seus filhos. Notinha de rodapé. Israel rejeitou o governo de Deus e abraçou a monarquia, que não era o projeto de Deus. E a monarquia nasceu dentro da casa de Samuel. Sabe por quê? Samuel levou Deus a sério, mas não passou o bastão da mesma fé para os seus filhos. Permita dizer isso: a geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A geração que nasceu na terra prometida não conhecia Deus mais. Conclusão: parece-nos que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Parece que os nossos pais foram ou são mais crentes do que nós. Parece-nos que nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, a apostasia pode chegar na outra geração. Este ano nós vamos comemorar mais de 500 anos de reforma protestante. 508 anos. A Europa não tem o que comemorar. O berço do protestantismo hoje é um continente pós-cristão. Estive recentemente na Holanda. Até 1960 a igreja estava lá e os templos eram frequentados. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas vazios. De vez em quando uma palestra, de vez em quando um musical, mas as pessoas não estão mais nas igrejas. Fui para a Escócia, o berço de John Knox, o berço do presbiterianismo, a igreja do Castelo. Quando eu entrei, belíssimo templo, a torre empinada aos céus. Lá dentro não tem púlpito, lá dentro não tem cadeiras, lá dentro não tem bancos. Agora aquele templo é um bar. As pessoas se reuniam lá para beber. Você vai para a Inglaterra dos grandes avivamentos, a Inglaterra de George Whitefield, de John Wesley, de William Carey, de William Wilberforce, de John Charles Ryle, de Charles Haddon Spurgeon, a Inglaterra de Mark Lloyd Jones, a Inglaterra de John Stott. Hoje menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja evangélica. Os templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas. Você vai para os Estados Unidos e todas as igrejas históricas estão minguando, desidratando, perdendo milhares e milhares de membros todos os anos. Os seminários que formaram teólogos e pastores, tomados de assalto pelos liberais, ensinam apenas ceticismo. O liberalismo devastou a Europa, está devastando a América. E você encontra lá então as chamadas dead churches, igrejas mortas. Você vem para o Brasil e você vai ver denominações inteiras que já se renderam ao liberalismo. Igrejas que não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Seminários que não ensinam mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Há poucos dias, pastor Francisco, um pastor me ligou com lágrimas, chorando no telefone, e disse: pastor Hernandes, a minha denominação não batizou uma pessoa por igreja, em média, no ano inteiro. Amados, eu quero aqui, em nome de Jesus, fazer um apelo e um desafio, de nós colocarmos em ordem a nossa casa. Nós vivemos numa geração que está correndo atrás de tantas coisas, quer conforto, quer dinheiro, quer riqueza, quer prosperidade. Tudo isso é bom se vem de Deus, fruto do trabalho honesto.
Mas mesmo que seja fruto do trabalho honesto, pelo amor de Deus, não desista de seus filhos. Não abra mão de ver os seus filhos convertidos. Não abra mão de investir nos seus netos. Porque nós poderíamos ter todas as riquezas do mundo, se nós perdermos os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações, nós teremos fracassado rotundamente em nossa missão. Invista nas futuras gerações. E eu quero concluir com o Salmo 78, por favor, vá comigo para lá e eu encerro aqui. Salmo 78, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Me permita perguntar, quantos aqui nasceram num lar evangélico, um lar cristão? Levante a mão. Quantos nasceram? Que privilégio você e eu tivemos. Nós ouvimos, nós aprendemos o que os nossos pais nos contaram. Os nossos pais nos contaram. Mas aqui tem uma promessa. Versículo 4, nós não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. As crianças hoje têm outros heróis. Heróis de Araque. Heróis fake news. Temos falhado às vezes em passar essa mensagem para os nossos filhos. Nós não encobriremos isso. Nós contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Eu não sei se esse assunto mexe com você, mas a mim mexe demais. E eu gostaria de saber se eu tenho hoje pais e mães, avós e avós aqui hoje, nesse auditório, que querem dar as mãos, dizer, nós lutaremos pelos nossos filhos, nós lutaremos pelos nossos netos, nós não abriremos mão das futuras gerações, nós queremos uma igreja amanhã mais forte do que a igreja de hoje. Tem gente assim, desejosa de fazer isso? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé então e vamos orar. Deus bendito, acabamos de receber um alerta da tua palavra. E nós não queremos agir como agiu no passado o rei Ezequias, que só se importava com ele, com o conforto dele, com a proteção dele, mas entregou seus filhos, seus netos, seus pósteros à escravidão e à morte. Compadece-te de nós, Senhor. Poupa os nossos filhos, poupa os nossos netos, poupa os nossos bisnetos, poupa as futuras gerações, Senhor. Dá-nos coragem, Deus, para passar o bastão da fé para a futura geração, para a próxima geração. Dá-nos a bênção, Deus, de ver um grande reavivamento espiritual na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa denominação, na igreja evangélica brasileira e mundo afora. Dá-nos a bênção de ver, Deus, crianças e adolescentes cheios do Espírito Santo, que vão proclamar o teu nome e vão pôr no Senhor a sua confiança. Visita-nos nesta manhã, Senhor, e traga sobre nós a consciência do nosso dever, e dá-nos um sinal do teu favor, de vermos tu levantando, conforme o teu propósito e para a tua glória, esta geração e as futuras gerações, para te servirem e fazerem a tua obra. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.